Mais uma vez estamos aqui conversando no nosso programa sobre saúde. E cada dia eu trago uma pessoa que vai trazer algumas informações novas, vai mostrar para vocês uma visão pessoal e científica de um problema, de um processo. Hoje eu estou trazendo uma pessoa que está se dedicando muito ao aleitamento materno, está trabalhando com mães, criou um grupo chamado Aleitamento Materno Solidário, escreveu livros, criou uma revista virtual e tem uma experiência muito grande na relação direta com as mães. E trabalha com um tema que hoje está ficando importante, que é o chamado empoderamento materno dentro da questão do aleitamento materno. Estou falando da Simone de Carvalho. Bem, Simone. Simone, ela é pedagoga, mas hoje em dia está fazendo mestrado, né, em saúde da criança e do adolescente na Unicamp. Está desenvolvendo um trabalho de tese, provavelmente uma coisa muito interessante, alguns temas novos, né, sobre a chamada criança invisível, né, mas lida muito com a questão materna, né. E é autora de um livro chamado Falando de Maternidade, que é um livro que vale a pena ser lido, deve ser observado e analisado por todas as pessoas que trabalham nesse tema e que leva em consideração uma coisa que muitos pesquisadores que trabalham com aleitamento materno às vezes não valorizam, né? Que é a vontade da mãe, é a participação da mãe na decisão de amamentar. Que é uma coisa que a gente vai discutir bastante hoje, né, Simone? Porque está num limite ali que pode voltar a um tema antigo que a gente acaba achando que quem decide se amamenta é a mãe ou não, mas se a mãe precisa ser informada sobre isso, né? Exato. Então, fala pra gente um pouquinho dessa expressão e como é que isso apareceu na tua pesquisa do empoderamento materno, o que ele significa para você? Então, na verdade, a palavra empowerment era uma palavra inglesa e aí o educador Paulo Freire traduziu ela para o português e para uma realidade onde ele tinha um desejo de que um grupo empoderado fosse capaz de fazer as transformações necessárias por si próprios, né? Então, quando eu estava trabalhando na MS e percebendo ali diariamente todas aquelas mães e todo o universo de possibilidades que é a questão da maternidade para a mãe, como que ela encara, como que ela está preparada para receber esse bebê, para amamentar esse bebê, me veio a ideia de conseguir tentar, né, aproximar o empoderamento efetivo dessa mãe, né? Então, na verdade, o que o Paulo Freire fala é uma visão mais abrangente, né, direcionada à educação, né, à formação do indivíduo dentro da sociedade. E aí eu pensei em fazer alguma coisa que fosse transformar também e formar essa mãe dentro do contexto dela de maternidade. Então eu, junto com a Grazi, a gente começou a teorizar muita coisa, discutir muita coisa. Tá. E aí a gente foi qualificando como que a gente poderia nomear o que na verdade é um aconselhamento, né? Então a gente destitui da palavra do próprio conselho, que é aquela questão que eu venho para você, te dou um conselho pronto, só para você digerir. E você tem que aceitar? E você tem que aceitar, mas um conselho livre, baseado numa escuta sensível. Então, eu escuto essa mãe, eu percebo a especificidade do momento dela, porque a maternidade é um universo de possibilidades, né? E eu, na verdade, assim, eu oriento essa mãe baseada em evidência científica, claro, trazendo informações que são seguras para essa mãe, para ela também ter uma força de empoderamento do entorno dela, né? Porque a decisão de amamentar prolongadamente um filho é uma decisão de um confronto com o conceito instalado da sociedade que hoje exige, não é, né? E que exige dedicação, que sacrifício. Exige dedicação, sacrifício no sentido de você ter que se postar nessa situação de ter um filho dependente de você 24 horas por dia e que às vezes você tem que abrir mão de coisas que você fazia, né? E que isso não é fácil, né? A gente tem que entender que não é fácil. Só pegar duas coisas que você falou. A AMS, ela está tão acostumada, é Aleitamento Materno Solidário, é um grupo que ela trabalha, que tá aí no Face, que está no Facebook, etc. e tal. E Graziela Mariano é aquela enfermeira da USP que no começo trabalhou com você, que é uma professora
está acabando o doutoramento dela nessa área e tal, né? E aí nessa linha, Simone, uma coisa que sempre me ocorre, como uma pessoa que também trabalha com aleitamento materno há tanto tempo, e que cada vez mais vê a importância para o futuro da família e da humanidade, das relações mãe-filho, pai, mãe-filho, família-filho, sobretudo a importância dos primeiros anos de vida. O que sempre me ocorre é que a gente está voltando numa situação que era usada no começo da luta pelo aleitamento materno, só ao contrário da que você usa. É quando se dizia assim, não, se a mãe quer, ela amamenta, se ela não quer, ela não amamenta, porque o problema é dela. E aí, isso havia uma posição, às vezes, conservadora de alguns grupos de saúde, médicos, enfermeiros, etc. Não adianta, ela não quer, vai. E aí não trabalhava a questão, a informação. Como é que você vê essa dicotomia e essa incoerência no discurso? Como é que você trabalha isso? Então, esse discurso ele existe. Então, vamos supor que uma mãe entra hoje na comunidade. Ela entra numa situação de risco, de urgência. Ela procura já porque ela está com dificuldade. Já. Né? Nunca porque assim, são raras as exceções de uma mãe grávida que fala assim, puxa, eu quero saber o que vocês estão fazendo, eu quero me preparar para esse bebê. Isso é muito raro. Essa mãe que entra, ela tá naquela situação assim, eu tenho um bebê, eu voltei para casa, eu não consigo amamentar e esse bebê chora. O que eu faço com esse bebê? Muito recorrente, eu não aguento mais, esse bebê chora dia e noite. O que eu faço para ele não chorar, para ele dormir a noite inteira? Então a gente percebe que muitas vezes é preciso você tratar dessa mãe do começo de tudo, né? Lógico que tem casos aí que a gente trabalha mais individualmente, que aí eu tenho que trabalhar o bebê que essa mãe foi, que é o que você fala, a menina que essa mãe foi. Para ela conseguir se situar dentro da maternidade dela e compreender, né? Porque na verdade o bebê é o espelho, e Nicole fala isso, você né? Você sabe que você tocou num ponto assim que a primeira vez que eu trabalhei em sociedade com aleitamento materno, eu criei um grupo numa cidade chamada Paulínia, onde eu era secretário de saúde, onde a gente ia para as escolas e a gente ia para os grupos e para o ensino básico, né? Com os meninas de 3, 4 anos e meninos e trabalhavam com aleitamento. Elas faziam bonequinhos, plastilinas, eu tenho vários slides disso, e elas trabalhavam, e as professoras que eu treinava para falar de aleitamento materno tinham dificuldade e queriam que eu fosse lá falar para as crianças. Seriam as futuras. Eu falei, não, quem fala para as crianças é você. Mas elas não se sentem bem, porque elas não tinham sido essa menina que aprendeu. Essa coisa é muito bonita. E aí a gente vê que não é só a questão da amamentação, né, doutor Martins? Porque você trabalha essa mulher do confronto com esse bebê, que é o que Laura Gutman fala, que é o confronto com a sua própria sombra. Então, quando essa mulher ela internaliza a maternidade, ela compreende esse bebê que é uma extensão dela, fora dela, mas totalmente dependente dela, aí ela se tranquiliza. Porque até então ela está na dicotomia da pessoa dela. Eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso do meu tempo, eu preciso realizar. O que é natural, né? Porque natural, essas nós, pessoas né? são desde a juventude treinadas para ganhar espaço, para ter trabalho, para ter lugar na sociedade. De repente vem um filho e ela tem que refazer esse conceito, né? Isso é uma coisa que o médico, o enfermeiro, o psicólogo não tem esse espaço que você criou. E a gente fala, a senhora precisa amamentar, é muito importante para o seu bebê, é importante para a senhora não ter câncer de mama, é importante... E você gera nessa pessoa uma dicotomia muito grande, né? É isso que você chama de empoderada. Aí você põe esse poder de decisão nessa mulher, mas baseada no conhecimento. Baseada no conhecimento. Então, ela chega com um assunto, a gente fala, mas você sabia que esse primeiro trimestre o seu bebê está passando por isso. Então ele tem essa reação por causa, né? Aí a mãe fala, puxa, mas eu não sabia que era isso. Então os tipos de isso. crescimento que a criança demanda mais, né? Exato. No segundo, terceiro dia, no final da quarta semana e tal. E a mãe não sabe que nessa hora ele chora mais, né? Mas assim, como a gente estava conversando anteriormente, essa linha tênue de que, dependendo daquilo que você fala, você atribui culpa a essa mulher. Então, por exemplo, se eu falo isso, ela fala assim, meu Deus, eu estou maltratando o meu filho, que mal que eu sou,
por não compreender ele, eu tô achando que ele tá chorando porque ele tá birrento ou que ele tá qualquer coisa. Então, essa linha, ela é muito tênue, assim, você tem que falar pra mãe, não tem problema, mas assim, começa a pensar a partir de agora, esse bebê, vamos tratar, tem casos que são tardios, que infelizmente a gente perde uma batalha muito grande para fórmula, para mamadeira, para chupeta. Agora tem casos totalmente reversíveis, de mães que reamamentaram com 11 meses o bebê. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Lindo, aí entra a relactação, aquele processo de tentar fazer voltar, né, que foi trabalhado muito. A gente começou isso aqui há 30 anos atrás e hoje tem a translactação. Então, a translactação, eu estou vendo uma coisa interessante na translactação, que é fundamental para ajudar algumas mulheres, que é aquele processo de a gente usar aquele catéterzinho que põe junto do mamilo da mãe para a criança sugar, para fazer uma boa pega, mas aí e usando leite materno ordenhado para a criança não fazer a briga do bico, que quando ela vai na mamadeira ela muda, depois não pega. E isso é bonito e ajuda muito. Mas eu vi várias crianças e mães que me procuraram que na maternidade as pessoas já estão começando preocupadas com a tal da hipoglicemia do bebê, que é uma discussão muito longa. E às vezes não esperam uns 2, 3 dias para a descida do leite, o bebê tem reservas para isso. Quando ele é muito baixo peso, tudo bem, a gente tem medo da baixa da taxa de açúcar. Mas, aí começa a translactação no hospital e a mãe começa a fazer. Só que como demora para o leite descer, e quando ela tira o catéter, o bebê tem que sugar mais. Aí ela volta para a translactação. Eu tive várias mães que ficam prolongando a translactação, mesmo já com leite. E às vezes já dificultando. Você sentiu isso também? Sim, eu escrevi um texto sobre isso. É mesmo? Falando qual que é o real processo da relactação. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente teve um caso lá de uma mãe que já tem, assim, sei lá, 2 anos que ela está na relactação. Olha só. Ela não consegue tirar. Não consegue. Mas aí que tá. Porque ela fica insegura, né? Então a gente fala começo, meio e fim. Isso é fundamental. Isso eu aprendi com a Graziele, que sabe muito bem desse assunto. Mas a questão, doutor Martins, que é o foco, a base, a raiz do empoderamento, é a mãe acreditar na plena capacidade dela de amamentar e nutrir o bebê. Então essa mãe que faz isso, não só a translactação, mas bico de silicone... e outros apetrechos, isso automaticamente enfraquece. Eu não gosto nem de falar de chá para aumentar leite, para você ter uma ideia. Porque qualquer ação dessa, tem mãe que fala assim, Simone, chá da mamãe resolve? Resolve. Tudo aquilo que você acreditar, resolve. Qualquer coisa que te falarem e você acreditar, canjica, o que seja. Te ajuda. Resolve, mas porque é a tua cabeça. Só não gosto quando as pessoas ficam dando os medicamentos, né? Que são complicados. Estão dando alguns medicamentos que eu não gosto nem de fazer. Não, nem vamos falar, exato. Mas que são ruins, porque teoricamente eles podem aumentar um pouco a prolactina, mas eles causam problemas sérios para a mãe. São remédios antidepressivos, né? São remédios que atuam neurologicamente na mãe com complicações. Então, todos eles a gente fez textos mostrando as reações adversas, porque é o conceito cultural. Ah, mas a minha mãe tomou tal e ela falou para eu tomar, porque em 2 dias o leite desce. Não, e o pior é quando já sai da maternidade com a receita do remédio dado pelo profissional que fez o parto. Porque aí ele também, no fundo, a gente sempre falava, o obstetra precisa ajudar. E eles começaram a querer ajudar, mas eles estão ajudando dando remédio. Não é esse o problema, não é isso que nós queremos. Nós queremos, né? E tem obstetras muito sérios querendo ajudar realmente e tal. Mas eles não têm a prática da questão da lactação, né? Infelizmente, a ginecologia obstetrícia acaba vendo o seio de uma outra maneira, vê muito mais do ponto de vista sexual, erótico e do ponto de vista da prevenção do câncer de mama, né? Então, e aí eles esquecem dessa função fundamental da lactação e a mãe fica meio perdida, né? Fica assim, e é recorrente, você vê lá, as mães reclamarem muito dos profissionais, elas reclamam, elas falam. Só que eu falo assim, não adianta a gente abrir uma discussão aqui para ficar metendo o pau, porque isso não leva a nada. E as pessoas têm outras coisas, eles querem ajudar, mas é que às vezes é uma questão da especificidade, né? Mesmo quando se fala do pediatra, do obstetra e tal, às vezes você tem que entender que o pediatra às vezes está sobrecarregado no pronto-socorro, fazendo aquela pediatria de pronto-socorro que a gente está lutando para acabar com ela, você tem que... E não tem tempo para falar de aleitamento. O obstetra também, ele está preocupado com todos os outros problemas.
Então, às vezes, por isso é que é fundamental essa equipe que está se ampliando, né? Que a gente tinha o pediatra, a enfermeira, agora chegou a fono, que é fundamental. Agora não, já faz tempo, mas quando eu comecei a gente nem falava em fono, não tinha fono no hospital, elas são fundamentais. E agora tem pedagoga falando isso, né? Quer dizer, é uma coisa muito importante. Isso e essa maneira de ver essa coisa do aprendizado, essa coisa de ensinar, é diferente. Eu acho que esse é o teu grande mérito, né? Porque assim, não é atribuir um poder total à mulher, né? Porque esse também é um outro problema. Quando a gente olha, são muitas facetas, assim, que você tem que analisar cada uma individualmente. Mas essa mãe empoderada, então, ela pode chegar para esse profissional e falar assim, doutor, mas eu sei que é isso e aquilo. E aí ela tem um poder de poder argumentar com esse profissional. Aí o profissional fala, bom, essa mãe está sabendo de alguma coisa, então eu vou prestar atenção naquilo que ela está falando. E aí você tem que preparar o profissional para entender essa mulher, né? Tem que ter o paciente que cobra, que olha, que lê, que estuda, que vai na internet, que vai no Dr. Google e que fica colocando... Esse é o exército que a gente está formando. Dessas mães que falam. E você também criou uma revista online, a revista Vínculo, né? Que é linda, tá aqui. Não sei se dá para pegar na câmera aqui, vou mostrar para o Beto lá que está nos gravando. Essa revista Vínculo, que vocês podem acessar, você vai contar pra gente como é que acessa, e que é maravilhosa. Tem artigos aqui excelentes, espetacular. Ela é digital, né? É digital. Isso. Como é que acessa? Então, você vai entrar no blog, que é vinculorevista.wordpress.com. É .com ou .br? O WordPress é plataforma americana, então é sempre .com. Não tem WordPress BR. Eu, às vezes, mando para os meus pacientes e as pessoas não acham. O meu blog é pediatrasamantesfilho.wordpress.com. Porque a plataforma é americana. Não sei como é que eu ponho BR. Não, então aqui tem a questão do aleitamento materno solidário, né? Que também que você pode ver. As mães que você está cuidando, elas acessam a internet? Elas têm acesso? Muito. Está democratizando o acesso, né? Muito mesmo. Deu para ver, Beto, essa aqui? Elas passam muito tempo na internet. Isso é maravilhoso, porque isso ajuda muito, né? Tem artigos muito bons aqui. Tem. E coisas assim muito boas. Olha aqui, o sonho de uma revolução da Simone de Carvalho. Para proteger a infância de nossos filhos é preciso lutarmos por uma licença maternidade digna. Maior apoio às mães que trabalham e participação ativa do pai durante o perpétuo. Maravilha, bonito. Maravilha. Isso exatamente porque a gente sabe, né, que a gente está lutando não só pelo aleitamento, a gente está lutando por uma relação, família. Como o Marcos fala muito, não é mais binômio mãe-filho, é unidade mãe-filho, né? Para não dicotomizar. Para não dicotomizar. Né? E essa unidade, né, é uma unidade tão forte, né? Tão forte, que nos primeiros 6 meses, o Winnicott falava isso, né? Ela nem sabe que nasceu. O bebê não existe sozinho, o bebê é ele e a sua mãe. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E depois que o nenê ele vai crescendo, né, e ele está sendo amamentado, ele vai se desenvolvendo, né? E isso é outra coisa que eu falo sempre. Não basta amar a criança, né? Ela precisa saber que é amada, né? E essa mãe, nesse empoderamento, isso tudo vocês conversam com as mães, né? Esse nome, só para a gente fechar aqui, esse nome Revista Vínculo, a gente pensa assim, puxa, mas a gente, a princípio eu pensei assim, vamos fazer uma revista sobre maternidade, sobre amamentação. Mas aí fecharia o foco, porque o meu objetivo como pedagoga, né, e também estudiosa no assunto da amamentação, é o cuidado, a qualidade desse cuidado dessa criança. Independente de se é a mãe, se é o pai, se são famílias que já são mosaico, quer dizer, hoje nós temos uma constituição familiar muito complexa. É verdade. Então, a gente não pode mais focar apenas na mãe. Ela é fundamental? Sim, ela é fundamental. Eu acho que o foco na mãe é muito importante quanto mais cedo é a criança. Quer dizer, quanto mais precoce essa relação está existindo. Os primeiros 6 meses é muito difícil substituir a mãe, né? Sobretudo por causa da nossa luta pela amamentação exclusiva. E depois as coisas vão entrando e vão todo mundo. Não é que o pai não vai ajudar nos primeiros 6 meses, ele está lá. Mas ele não vai amamentar. E esse vínculo com a mãe é muito forte. É fundamental. Esse começo é muito mãe-filho, né? Depois a unidade, né? A unidade. Aí ele vai se desenvolver. O prefixo desse que eu sempre falo, saída do envolvimento. Aí ele vai entrando com as outras pessoas da família.
ele vai se desenvolvendo. Aí o objetivo é esse, trazer as informações da importância desse cuidado para essa criança. Né? Ô Simone, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes, quando a gente faz esse discurso, muitas pessoas fazem, eu também faço, as pessoas acham que a gente é idealista, otimista e pensa que a gente vai resolver o problema do mundo, né? Você vai resolver esse problema? Não. Nem tem essa pretensão. Porque a gente vai ficando mais, assim, no dia a dia mais maduro, né? E vai percebendo que as coisas são complexas. As coisas são complexas. E você percebe que é aquela gota de água no oceano. E que você tem que fazer isso, né? Porque às vezes você recebe essas perguntas. Escuta, mas você trabalha há 40 anos com aleitamento materno, o que mudou? Lembra num congresso que tinha um cara falou isso? Não, mas a mulher não quer amamentar, ela quer chegar em casa. Olha, há 40 anos atrás, quando nós começamos a falar de aleitamento materno, ninguém falava da importância do aleitamento materno. Exato. Da mamadeira era uma coisa que todo mundo aceitava, as crianças saíam com uma latinha de leite da maternidade já para dar mamadeira. No primeiro choro, alguém fala, não, é fome, dava mamadeira, desmamava, e aí começou-se a descobrir câncer de mama relacionado ao desmame, as doenças da criança, o desenvolvimento emocional. Veio a AIDS, que fez com que a imunologia se desenvolvesse muito, e as pessoas começaram a conhecer. E hoje a gente está conseguindo, em alguns lugares, mães amamentando exclusivamente ao peito. No meu consultório, eu tenho, não dá para chutar, mas eu acho que eu tenho uns 70% das mães que eu sigo amamentando mais de 6 meses exclusivo, no meu consultório. Que ótimo. Lá fora não tem isso, seguramente. Depende do lugar onde você tem, depende da classe social dessa mãe, depende das dificuldades que ela tem, depende da necessidade de trabalhar, etc, etc. Mas seguramente mudou. O que eu via no meu consultório, o que eu vejo hoje. Sim. O que eu vejo, inclusive, em alguns lugares. O que eu vejo na mídia, o que eu vejo as pessoas trabalhando, as pessoas fazendo. E esses outros profissionais que entraram, né? Sim. Quando é que você vai terminar com o teu projeto? Qual é a tua meta? Onde você quer chegar? Bom, agora com o prêmio da Natura Colher, né? É isso que você vai falar. Como é que foi esse prêmio aí? Então, esse prêmio é uma seleção da Natura de projetos sociais de relevância em diversos setores, né? A princípio eu achei que eles nunca iam premiar, assim, né? Foi uma amiga minha que falou, Simone, a MS tem que entrar, eu falei, mas você acha que... são mães virtuais, a gente não tem nada físico comprovado. Mas é interessante uma coisa que a Natura falou, que é esse público, né? Essas mães que agora estão na internet, que elas vão em busca de informação. Então, esse público já é relevante, muito relevante para as empresas. Então, hoje as empresas estão de olho nisso. Quem é essa mãe? O que ela pensa? O que ela está buscando? Isso acontece. E aí eu penso no meu passo seguinte, que é aquilo que a gente já conversou, de criar um instituto. E aí um instituto de pesquisa sobre cuidado, sobre vínculo, um instituto que forme profissionais, né? Um instituto que dê palestra, que faça grupo de mães. Essa é a ideia. O projeto está lá no papel, estão analisando e vamos ver, né? Você sabe que eu recebi um convite que depois não se fechou, de um instituto de Belo Horizonte, se não me engano chama Instituto Crescer. Você já viu? Eu acho que sim. E eles me convidaram para ir dar uma aula lá em junho, depois ficaram de me dar o retorno, aí ainda não recebi a resposta. E que eles têm essa intenção. Eles juntam as mulheres, discutem, passam informação. Não sei bem, até eu entrei no site deles outro dia e eu acho que é nessa linha que você está propondo. É uma tendência. A gente vê diversos movimentos desse acontecendo em favor e proteção da infância. O Alana, a infância livre de consumo, né? São coisas bacanas, assim, e movimentos liderados por mulheres, né? Mulheres que... Você está contra os homens? Não sou contra. Muito pelo contrário. Eles são parte fundamental nisso, né? Então a gente tem que tratar eles muito bem. Mas eu acho que é muito importante, eu brinco com você, porque eu sei que você pensa, não é nada disso, mas precisa tomar um pouco de cuidado, né? A gente tem que pensar que a unidade mãe e filho tem um outro cidadão que está ali do lado, que está esperando para entrar no jogo, né? Está no banco lá, né? E ele pode ajudar, né? Torcer e apoiar. Depois ele vai entrar nesse jogo e ele é fundamental. Porque é preciso um pouco de cuidado para a gente não achar que a gente está caindo num discurso de exceção
e de marginalização do papel do pai, que não é o caso, não. evidentemente, que é fundamental. E que eu tenho até algumas pessoas que me conhecem no Facebook, me mandam matérias. Tem um pai maravilhoso que a mãe faleceu no parto, e ele assumiu o bebê, é um negócio maravilhoso. Ele está sempre me mandando. Não sei se você viu já algumas mensagens que ele me manda, às vezes no Face e tudo. Ele é brasileiro? É brasileiro, é um cara aqui de perto. Tá. E ele é uma pessoa, assim, sensacional. Mas nem todos os homens têm essa disponibilidade. Como, aliás, nem todas as mulheres também têm. E às vezes eu fico me perguntando, né, com essas coisas que eu falo, você tocou num assunto, onde é que aparece essa disponibilidade do cuidar, entendeu? Porque tem mulher que não cuida. Uma revista agora de grande divulgação no Brasil saiu com uma matéria de capa, com uma mulher muito bonita, executiva, dizendo assim: filhos, não, muito obrigado. Você viu essa matéria? Antigamente eu ficava revoltado. Nossa, que egoísmo. Hoje eu até entendo. Ela não quer filho, melhor não ter do que ter e não cuidar. Eu acho que... Sim, sabe, essa a pessoa tem que decidir isso, não tem nada a ver com isso. Agora, tem algumas pessoas que precisam de ter o filho até para se realizar como ser humano e até pensando na vida, na humanidade, na existência. Se todo mundo negasse a ter filho, acabaria a raça humana. Exato. Mas também, por outro lado, se as pessoas não cuidarem dos seus filhos no amamentarem, também a gente está tendo problema sério de desenvolvimento emocional. Nós estamos terminando, está faltando só uns minutinhos aí, eu não queria perder a chance de te colocar mais algumas coisinhas. Você é uma pessoa que tem conseguido fazer coisas que poucas pessoas conseguiram. Por quê? Pergunta fácil. Por que você entrou nessa? A menina que você foi é a mulher que você é. Essa menina foi bem cuidada? Não ela lutava pelo aleitamento? Não foi. Eu e o Marcos, a gente discute isso porque nós não fomos amamentados, né? E ele fala assim, talvez por isso eu esteja hoje aqui. Eu falei, Marcos, então deve ser a mesma coisa. Eu sou o contrário, você sabe. Né? Você é o contrário. Eu fui muito bem amamentado durante muitos anos. É por isso que você foi bem mais longe do que eu, tá vendo? Não, mas minha mãe me amamentou muito tempo. Eu falo isso em público, as pessoas olham assim pra mim, mas uma bem mais... Mas assim, a maternidade, ela me transformou por completo. Sim, meus filhos, hoje o que eu faço é por eles. E é pela mãe que eu me tornei, pela mulher que eu me tornei através de ter sido mãe deles e sou mãe deles, né? Então, eu falo que quem ganha ali todo dia sou eu. Eu ganho muito com essa troca. Eu me realizo como ser humano, eu cresço como ser humano para compreender. E é muito prazeroso você saber que você teve uma história. Eu tive uma história muito bem sucedida da amamentação. Eu nunca tive uma fissura, nunca tive nada. Foi uma amamentação assim, mas porque eu me entreguei completamente a isso. Então, de repente, é isso que eu repasso para as mães. É possível, né? É bom, é aceitável. Então, quando a gente fala do empoderamento, na verdade, assim, é um trabalho de formiga. Hoje eu pouco faço, porque as mães que entraram há 3 anos atrás estão aí ecoando aquilo que eu falei e repassando umas para as outras. Simone, eu sei que com a enfermagem você tem relações muito boas, inclusive pela Graziele e tudo, e com os médicos, os pediatras, os obstetras. Muito, eles são maravilhosos. Se dão bem com você, e me ajudam muito. Te ajudam, eles te telefonam, te chamam, às vezes falam de algumas pacientes deles, que maravilha. E você liga para eles às vezes? Eu às vezes chamo no Facebook. Né? O Dr. Moisés, um dia, que é um médico que está lá, ele falou uma coisa muito linda para mim. Ele falou assim, Simone, você sabe que eu sabia da amamentação, tá, mas não era assim. Mas foi depois da MS que isso transformou em mim. Isso para mim é uma honra ouvir isso de um médico, né? E ele é um cara muito dedicado. E ele tá lá, e ele responde às mães, ele tem uma paciência de explicar, de fazer a mãe compreender. Mas você vê como que isso é transformador, né? E eu acho que a gente que trabalha com o ensino de pediatria, até estava teve uma festa de 50 anos na Faculdade de Medicina, vários alunos meus vieram conversar comigo, lembrando de frases que eu dizia, e teve um dele que disse uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, professor, infelizmente a pediatria a gente não está mais aprendendo puericultura, né? E eu estou dizendo isso por todo lado, porque a gente está muito preocupado com a doença, com a patologia infantil, e que graças ao bom Deus, raramente uma criança fica doente. Quando fica é grave, mas você tem que tratar, e o pediatra tem que saber disso. Mas ele tem que atuar na prevenção, ter contato com profissionais como você, trabalhar nessa linha, conseguir trabalhar em grupo.
respeitar a mulher, discutir com ela, aceitar a opinião dela, que ouvir é outra essa coisa, mulher, né? ouvir essa pessoa, né? E saber colocar as coisas sem gerar sofrimento, né? Tá bom? Olha, eu fico muito contente de ter te entrevistado mais uma vez. O prazer é meu. Nós dois acabamos de sair de um curso online de aleitamento do Marcos, lá do Congresso, feito pelo Marcos Renato, lá do Rio, que foi maravilhoso e eu fiquei muito feliz e você deu uma aula brilhante. Eu Obrigada. acho que o finalzinho da tua apresentação tem um slide que eu vou pedir para você repetir, que ela fala assim. Como é que você falou? Aquele slide último da final da tua frase. A frase. Para mudar o mundo é preciso mudar a forma de cuidar de uma criança. Tá vendo? Ela copiou uma porção de gente e colocou uma coisa muito bonita. Cuidar de uma criança é uma coisa fundamental. É fundamental. Acho que a gente não pode deixar de ter essa preocupação. Aliás, todos os animais cuidam muito bem dos seus filhos. Sim, exato. Principalmente os mamíferos. Não usam leite de espécie nenhuma, né? Só deles. Só deles. Durante todo o tempo eu falo essas coisas da necessidade de a gente ter essa visão, essa formação. Exato. Obrigado pela tua presença e pela querido. tua entrevista. E boa sorte lá na tese, viu? Precisamos defender logo, viu? Tem um Parabéns. orientador, tem que tomar cuidado. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Grande abraço para vocês, muito obrigado, viu? Vamos aqui sempre trazer gente desse nível, assim, com esse tipo de conversa. Abraço, até a próxima.